de seu profeta Moisés. O decálogo são os 10 mandamentos da lei de Deus que, embora estejamos na vigência da nova e eterna aliança, ou seja, depois do advento de Jesus Cristo na história, estamos vivendo a aliança do seu sangue de Deus. Embora vivamos na nova e eterna aliança, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus continuam sendo vigentes também. Não é porque Deus entregou as tábuas da lei a Moisés que essas tábuas se tornaram obsoletas depois da nova aliança. Não, Jesus resumiu aqueles 10 mandamentos, é verdade, o espírito dos 10 mandamentos. Primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Mas, claro que os 10 mandamentos continuam vigentes para nós, porque regulam a nossa vida aqui na terra, nos fazem caminhar conforme a vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos. Mas hoje, o Padre vai falar dos 10 mandamentos. O Padre vai falar do primeiro. E o primeiro mandamento, nós bem sabemos, não é apenas o primeiro, no sentido da ordem, ou seja, o primeiro, por ser o número 1, depois tem o segundo, o terceiro, o quarto. Mas é o primeiro também porque constitui o fundamento de todos os demais mandamentos do decálogo. Veja que amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que está na base de todos os demais 9 mandamentos. Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas, esse mandamento geral e fundamental, está implícito em todos os demais. Ora, se eu respeito meu pai e minha mãe, qual é o mandamento? Quarto. É porque eu amo a Deus. Se eu não mato, é porque eu amo a Deus. Então, a gente vai ser todos os outros 9 mandamentos, vai ser saber que o primeiro mandamento, por ser o primeiro mais fundamental, está implícito em todos os demais mandamentos do decálogo. Então nós vamos refletir o que significa esse mandamento e como realizá-lo. E quando a gente fala dos mandamentos da lei de Deus, nós não estamos falando de uma teoria, de um sistema sem abstrato, imaterial. Nós estamos falando de preceitos que regulam o nosso agir cristão no mundo e na igreja. Então, não são teorias vagas. Os mandamentos também não são sugestões. Os mandamentos são ordenamentos, normas práticas na nossa vida. Então, a gente precisa não só aprender sobre o mandamento, naquilo que diz respeito ao seu aspecto teórico, a gente precisa também aprofundá-lo para saber como vivê-lo no dia a dia. Então, como realizar esse primeiro mandamento da lei de Deus no nosso dia a dia? Gostaria de abrir com vocês o Evangelho segundo São Mateus. Quem trouxe a Bíblia, quem trouxe, escute com atenção a palavra de Deus. São Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mateus 22, versículos de 34 a 40. Veja que nosso Senhor hoje nos ensina. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram, e um deles, o doutor da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo, que é semelhante: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, Jesus, então, como o Padre já disse no início, resumiu todo o
mandamento do amor a Deus. E também, se nós não amamos a nós mesmos, também não saberemos amar ao próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Interessante. O amor ao próximo passa pelo amor que eu tenho a mim. Então, mais tarde, vai explicar o porquê disso daqui. Mas vamos lá, vamos nos aprofundar sobre o primeiro mandamento, amar a Deus em todas as coisas. Primeira observação que deve ser feita sobre este mandamento, antes de passarmos para o modo de realizar. Os mandamentos, os 10 mandamentos, todos os 10, mas já que a gente está falando do primeiro, vamos salientar o primeiro mandamento. Eles não são ordens, preceitos, olha a palavra, extrínsecos ao homem. Para, o que é isso? Pelo amor de Deus. Que está fora do ser humano. Entendeu? Quando Deus ordena no decálogo amá-lo sobre todas as coisas e ordena todos os demais mandamentos, não é que essas inclinações ou disposições não estejam no homem e na mulher. Não. Deus ordena algo que em primeiro lugar está inscrito no coração humano. Então, esses 10 mandamentos, embora foram escritos nas tábuas da lei, antes de serem inscritos nas tábuas, eles são realidades interiores, ou seja, Deus escreveu no coração do gênero humano. Então, os mandamentos não são imposições externas, deu para entender? Os mandamentos são antes disposições internas. Deus nos criou com essa inclinação natural, tá? Vou explicar. Essa tendência para realizar os 10 mandamentos, sobretudo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Legal, entendi. Mas por que é tão difícil praticar os mandamentos? Já que são disposições interiores, já que Deus criou naturalmente com a inclinação de realizarmos na nossa vida, por que a gente precisa então se confessar? E toda semana, todo mês, sei lá, no confessionário, porque a gente transgrediu algum desses mandamentos. Sabe por quê? Porque embora Deus nos tenha feito com essa disposição de cumprir os mandamentos que está inscrito no meu e no teu coração, na história da humanidade aconteceu uma realidade chamada pecado original. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, aquelas disposições de amar a Deus e ao próximo e amar a nós mesmos foram corrompidas. E por isso que Deus precisou depois promulgar nas tábuas da lei os 10 mandamentos. Por quê? Porque o homem, com a inteligência obscurecida pelo pecado e a vontade desordenada, ou seja, o ser humano ficou burro, ele começou a não entender a luz de Deus nos mandamentos. Não apenas o ser humano ficou com a inteligência obscurecida, mas depois do pecado a vontade humana ela ficou maluca. O ser humano começou a desejar aquilo que faria mal para ele. Depois do pecado, essas disposições interiores, a lei que estava inscrita em nós, a lei natural, embora permanecesse presente, começou a não ser seguida naturalmente. Por que o Senhor está dizendo isso, Padre? Para falar que os mandamentos não são realidades estranhas a nós, não são imposições de Deus carrasco e voluntarista, que não, eu quero que vocês façam isso porque eu não tenho nada para fazer, né? Eu quero colocar um montão de súdito para me obedecer. Não, queridos, Deus, antes de nos dar as tábuas da lei, nos deu a lei do seu Espírito em nós. Então, se nós não tivéssemos pecado, nós seguiríamos naturalmente as disposições de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vamos lá. Se os mandamentos estão inscritos em nós, mas o pecado nos impossibilita de segui-los,
com leveza, com amor, a gente precisa de um caminho, né, para saber vencer o pecado, vencendo o pecado, colocarmos o primeiro mandamento da lei de Deus na prática da nossa vida, ok? Então, já entendemos o porquê que é difícil cumprir este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Por que é difícil? Por causa do pecado que obscureceu a nossa inteligência, e por causa do pecado que bagunçou internamente a nossa vontade e nos fez querer e desejar aquilo que é ruim e pecaminoso. Vamos lá. Então, o homem considerado em sua natureza, em sua simples natureza, ele deveria naturalmente ao amor de Deus. Só que quando é feito do pecado, vai entrar na prática do amor a Deus. A gente precisa entender. Um dos efeitos do pecado é a inversão de valores. O que acontece? Nós acabamos preferindo outras realidades antes de Deus. Inversão dos valores é isso. Aquilo que é barato, eu digo que é caro, e aquilo que é caro, eu digo que é. Então, aqui, o pecado está em nós essa inversão. A gente não consegue ver o primeiro mandamento como o valor que ele tem, porque amar a Deus sobre todas as coisas, queridos irmãos e irmãs, é realmente colocar o primado, a prioridade onde ela está. Quando a gente substitui as coisas por Deus, a gente está fazendo uma mentira, ok? Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Colocar outras coisas no lugar de Deus é eu viver a mentira, porque eu estou invertendo a ordem das coisas, eu estou atribuindo mais valor às coisas do que ao próprio Senhor das coisas. E aqui está a desordem. No pecado, nós passamos a dar prioridade para aquilo que não é Deus. Toda a história do Antigo Testamento se passa nesse drama. Que drama, Pai? O drama de Israel ser eleito por Deus, o povo da aliança. Deus fez uma aliança especialíssima com o povo de Israel. Deus se revelou como o Deus do amor para esse povo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual que é o drama aí, Pai? O drama é que mesmo sabendo desse amor de predileção, porque veja, Deus tem um amor de predileção, para Deus nós somos o primeiro. Deu para entender? Isso quer ser predileto, pré-prefixo quer dizer antes, né? Dileto, amar, predileto, é aquele que em primeiro lugar é o preferido, isso aqui é redundante, né? Ser preferido está em primeiro lugar, é aquele que em primeiro lugar é amado. Para Deus, nós somos sempre preferidos, prediletos, nós estamos para Deus em primeiro lugar. Agora deve entender por que não cumprir o primeiro mandamento é uma desonestidade. Se para Deus nós somos os primeiros, porque para nós Deus não é o primeiro? Porque para nós as coisas são mais interessantes do que Deus. Se para nós Deus não for primeiro, estaremos sendo injustos com o divino amor. Porque para Deus nós somos únicos. Sabe aquela coisa que a gente sempre, na renovação carismática também a gente faz, né? Nós sempre pregamos o querigma, não é assim? O amor de Deus. E a gente fala do amor de Deus sempre para abrir os corações. Mas por quê? Porque é a verdade mais fundamental. Nós fomos amados, não em virtude dos nossos méritos. O Pai falou isso no coração. Não porque nós temos belos olhos azuis, que eu bateu não tem. Mas nós somos amados, porque nós somos. Ou seja, a existência, a sua simples existência já é um sim absoluto, verdadeiro.
amor de Deus para você. Que o contrário de não existir, veja, o contrário de existir é nunca ter existido na vida, é nunca ter sido pensado, é nunca ter sido planejado. A sua vida já é um sim de Deus para você. Pois bem, se Deus nos tem com esta importância, por que nós não o temos com a sua devida importância? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a base de todos os mandamentos. Então, a gente precisa arrumar a casa. Se o pecado causou, digamos assim, esse problema no cumprimento do primeiro mandamento, a gente precisa fazer um caminho de retorno, né? A gente chegou a um estado de coisas que nos destrói. Então, como que nós vamos fazer esse caminho de retorno para amar a Deus sobre todas as coisas? A gente precisa, em primeiro lugar, o Padre repete, a gente está no tempo da Páscoa, né? Mas eu sei que é um assunto mais tematizado na Quaresma, mas a Páscoa também é tempo disso daqui que o Padre vai falar. Para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa fazer um caminho reverso. Que caminho é esse? Nós, depois do pecado, nos direcionamos, tomamos o rumo da perdição, que a nossa vontade está desordenada e a nossa inteligência está obscurecida. Então, para a gente organizar a casa, que é o nosso coração, a gente precisa fazer um caminho de retorno, que se dá por meio do caminho de conversão. É interessante falar para ministros extraordinários da comunhão. Eu gosto. Por quê? Porque é interessante que o pessoal que não vem na igreja, sabe o pessoal gosta bastante de avaliar o pessoal, que é engraçado, né? Muitas pessoas dizem que nós de dentro da igreja que julgamos os de fora. Mas se a gente começar a comparar as coisas, quem é de fora tem uma régua bem apontada para cada um de nós aqui. O padre está mentindo, sim ou não? Como se estar dentro da igreja já nos desse um atestado de beatitude e santidade, de São João Bosco. Aqui dentro a gente está tentando, né? Tudo bem, aqui dentro a gente precisa ser mais ainda disciplinado, mais ainda engajado, concordo. Mas estar na igreja não é sinônimo de estar na graça ou ser convertido. Vamos lá. A gente precisa, eu disse que eu gosto de falar para a ministra da comunhão, porque vocês são pessoas de caminhada. Supõe-se, então, vocês estão caminhando, né? Se vocês estão de caminhada, dá a impressão que esse assunto de conversão é uma coisa assim desnecessária, né? Porque, pô, padre, eu já tenho escala de missa, eu já rezo o terço. Parece que falar de conversão, a gente pensa em conversão, encontro de jovens, né? Maranatá, não sei o que tem Maranatá. Tem? Lá na minha cidade, Cruzeiro, tem, né? Sabe aquele conto que a pessoa assim é drogada, traficante, encontrou Jesus, deixou tudo? E geralmente a gente pensa em conversão assim, né? Como se somente quem estivesse fora da igreja precisasse escutar pregação sobre conversão. Mas nós aqui dentro, o padre precisa se converter. Porque o padre coloca outras coisas no lugar de Deus. E está fazendo isso por um erro fundamental. Deus é quem criou as coisas. Nós não podemos colocar as coisas, inverter os valores, eu entendo. Dar prioridade às coisas de Deus. E para exemplificar isso aqui, o patrão de conversão, etc., gosto de usar a bela imagem de Santo Agostinho, doutor da igreja, para ilustrar essa realidade da conversão, nos apresenta. Quando a gente começa a preferir as coisas no lugar do Deus das coisas, ou seja, quando a gente não vive o primeiro mandamento da lei de Deus, a gente se torna todo.
nós vivemos uma contínua tolice, ao modo de uma noiva. Agora tem imagem de São Agostinho, tá? Nós vemos uma noiva. Sei que muitas já são casadas, mas toda mulher sabe que está esperando casamento, sabe que é a ansiedade, o grande dia do casamento. Santo Agostinho, para exemplificar essa realidade de referirmos as coisas no lugar de Deus, apresenta a imagem da noiva. A noiva acabou de ter um anel do seu noivo, um anel de compromisso. Aquele anel bem pesado que a senhora tem no dedo, sabe? Diamante graúdo, ganhou esse anel bonito, e ela ficou tão empolgada com esse anel do noivo, representação do amor do noivo, que ela, depois de ganhar o anel, foi correndo para casa, feliz. Ela ficou naquela contemplação do anel, do presente do noivo, e ela ficou encantada de ver a qualidade do quilate, a beleza, como que reluz aquele ouro, aquele diamante. Ela ficou ali, horas e horas, namorando, não noivo, mas o anel. Aí, isso aqui já é o Padre Sal, tá? Aí o noivo telefona, quer falar com a noiva, e a mãe da noiva: fulana, o seu noivo está no telefone. Colocando perto das outras joias, pensando: nossa, as inimigas vão ficar com inveja. Podem ir. Fulana, seu noivo está no telefone para atender. Preocupada em contemplar o seu anel, a coisa que foi dada pelo noivo. No fim, a mãe chega, abre a porta do quarto, faz barulho: fulana, o seu noivo está no telefone. Não, fala que depois eu ligo para ele. Eu estou aqui tendo meu anel. Desliga e fala que depois eu ligo. Estou muito ocupado agora para falar com ele. É uma tolice, sim ou não? Sim. Vocês entenderam como é deixar de amar a Deus sobre todas as coisas? Nós estamos preocupados com a aliança. E o noivo nos espera do outro lado da vida. Queridos, enquanto o nosso coração não estiver nesse movimento de conversão, aqui é a conversão. O que é a conversão? É eu voltar as minhas costas para as coisas e dirigir o meu olhar para Deus. Conversão. Problema, o que acontece? Geralmente o caminho do pecado é o contrário. Em vez de nos voltarmos para Deus, dar as costas para o mundo, para as coisas, porque as coisas criadas por Deus perdem o seu sentido sem Deus. O anel perdeu o sentido se não está mais ligado ao amor do noivo. O anel deixou de ter o valor do amor e só teve o valor daquele brilho passageiro do metal. O pecado é uma aversão a Deus. Interessante, uma conversão às criaturas. Quando a gente está no pecado, a gente vive voltado para as coisas, para o dinheiro, para os prazeres desordenados, comida, sensações sexuais. Quando a pessoa vive no pecado, ela está convertida, debruçada nas coisas, e ela tem uma profunda aversão a Deus, para as costas de Deus. Você já conheceu alguém, com certeza absoluta, você já conheceu alguém que tinha aversão a Deus, falava de Deus, pessoa já se desfigurava literalmente, já se transformava. Queridos irmãos e irmãs,
Nós não chegamos a esse ponto, graças a Deus, que Deus nos livre disso. Mas existe uma verdade aqui. Nós estamos a todo momento vivendo a tentação de dar as costas para Deus e de nos voltar às criaturas. Eu vou me entrar mais assim, profundamente também no ministério de vocês, tá? Mas antes, fazendo esse caminho para a gente entender como que nós vamos viver o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos lá. Bom, então a gente está nesse movimento. O movimento para viver o primeiro mandamento não é outro, mas um movimento iniciado por Jesus. Convertei-vos e o reino de Deus está próximo, o tempo já se completou. Então, depois do pecado original, a gente não consegue amar a Deus por nossas próprias forças. Somente o movimento de conversão, pelo qual nós damos as costas para o mundo e nos dirigimos a Deus, é que nos faz amá-lo sobre todas as coisas. Só que agora eu vou entrar em vocês, em Jesus. Só que aqui, veja, lembra que o padre falou? Geralmente, quando a gente fala de conversão, a gente pensa naquelas grandes e apoteóticas conversões, né? Fulano era dono de um lugar de fazer aborto, e aí se converteu. É uma grande conversão, uma real conversão, mas conversão não é apenas essas grandes e eloquentes conversões que acontecem uma vez na vida e nunca mais na vida da pessoa que precisa mudar. Conversão é aquilo que nós, todos os dias, precisamos viver para permanecermos no amor de Deus e no primeiro mandamento. Vocês, ministros da comunhão, já passaram pela primeira conversão. Qual que é a primeira conversão, Padre? Essa de deixar os vícios mais grosseiros de lá. Eu espero em Deus, né? E vocês já tenham passado pela primeira conversão. Mas a primeira conversão é o seguinte: a gente sabe que depois que Deus nos ilumina com a sua graça, a gente já começa a ser espertinho, já começa a identificar aquilo que é pecaminoso e aquilo que é nocivo. Então, esses vícios grosseiros, eu vou elencar alguns vícios aqui. O vício da intemperança, de beber muito, né? Se embriagar, se alterar, perder os sentidos. O vício da pornografia, da sexualidade desregrada, são vícios mais grosseiros. Geralmente, na primeira conversão é contra esses vícios mais grosseiros, mais visíveis, mais patentes que as almas lutam. Então, por exemplo, o apego desmesurado ao dinheiro, aos bens materiais, tudo isso, digamos assim, é vício que salta aos olhos. Deu para entender? Então, esses vícios grosseiros são os primeiros que a alma quer aniquilar para viver na graça de Deus. Amém? Amém. Agora eu vou entrar em vocês. Suponhamos que vocês todos aqui e o Padre já tiveram a determinação de abandonar o pecado grosseiro, os vícios visíveis. Só que o Satanás é espertíssimo. E depois de um tempo de caminhada, a gente vai ficando afinado com Deus. E é claro, esses vícios grosseiros a gente vai deixar de lado. Só que Satanás começa a colocar outras coisas, entre aspas, para serem preferidas no lugar de Deus. Aqui é necessária uma segunda conversão. Padre, como assim uma segunda conversão? Eu já aceitei Jesus a mim. A segunda conversão é aquela que o Espírito Santo em nós começa a dizer quais são as sutilezas que nos fazem descumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. O demônio, digamos, o demônio quer perder uma alma e ele diz assim: não vou conseguir mais oferecer o excesso de cervejinha no domingo.
vou pegar mais ele nisso daqui, não vou conseguir pegar mais ele na pornografia. Mas o demônio astuto quer perder. Ele vai por outros caminhos mais sutis, oferecendo outras aspas, coisas para serem preferidas no lugar de Deus. E o que ele começa a oferecer e a gente começa a cair meio patinho? Nossa, como você é um bom ministro da comunhão, você é tão zeloso, você é tão maravilhoso, você sempre está aqui na igreja. Eu não sei o que seria da palavra se você não sou. Ai, é verdade. Eu acho que eu sou tudo isso mesmo, mas pouco. O demônio vai colocando mel na nossa boca e a gente vai tendo uma estima muito exagerada dos nossos talentos e dons. A gente começa a crescer na vaidade. Realmente, o que seria do padre sem mim, né? O que seria da igreja sem mim? Não, porque os outros não sabem fazer como eu faço muito melhor. Os outros não têm zelo, eu tenho, por isso que o padre se coloca toda vez na escala. O demônio que não consegue mais te pegar na cervejada, te pega na vaidade. Ou não, o demônio é astuto, ele vai em pecados espirituais. Deu para entender? No começo ele era o quê? Pecado carnal. Só que você começa a ficar esperto, não dormir no ponto. Ele vai ter a suavidade. E aí ele tenta. Ou é a vaidade, ou é uma outra coisinha que acontece, sabe? Nossa, o padre colocou o Zé de escala, não me colocou. Se souber que o Zé deixou o sanguíneo ali jogado, vou falar pro padre, né? Não quer pensar ele. Imagina o padre não me escalando pra mim, São Padroeiro. Imagina, eu faço tanto nessa paróquia, eu já estou diante do padre, o que o padre pensa que é? E aí começa a nascer sentimento de competição e inveja. O que fulano tem que eu não tenho? O padre não vai para a escala? Eu não. Fala para o padre que ele não paga o dízimo. Eu sou ele. E aí nasce a inveja. E o demônio está lá. A gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Aí nasce também a soberba. Não que soberba é outro pecado, é a raiz de todos os 7 pecados capitais. Não que o padre não escalou o coordenador, o coordenador do ministro pensa que é. Não escalou na matriz na missa das 7 da noite. Escalou 7 da manhã na quarta-feira. Quem que está quarta-feira, 7 da manhã? Na celebração da missa? Está aí, ó. Quem que vai estar de escala? E aí começa a arrogância, a soberba, outras coisas. Veja que o demônio é um espírito, né? É um anjo decaído. Ele começa a colocar pecados espirituais para nós cairmos. É a sutileza de Satanás. Como que a gente vai vencer isso? O padre aqui não veio dar um diagnóstico ruim e sair sem dar um remédio. O remédio é o seguinte, queridos: nós vencemos os pecados espirituais. Veja, a gente vence os pecados carnais por meio da temperança, ok? Temperança, ou seja, eu buscar o justo e medido prazer. Intemperante é quem busca o prazer pelo prazer, que quer ter uma carga de satisfação pelo prazer. O intemperante é alguém desequilibrado porque busca o prazer pelo próprio prazer.
Então a gente vence os pecados grosseiros pela temperança, ajudados pela graça. E os pecados invisíveis, ou aparentemente invisíveis, da soberba, da inveja, da arrogância, do orgulho, do julgamento. Sabe como a gente vence? Por meio de uma virtude pequena, escondida, mas que é também o alicerce de todas as demais virtudes cristãs. A gente vence a astúcia do soberbo Satanás com a pequenez e a humildade, ou seja, a virtude que nos leva a vencer estas coisas que se colocam no lugar de Deus, como a vaidade, o orgulho, a inveja e a humildade. Queridos, nós somos ministros da comunhão. Gosto de falar também, sou ordinário, no bom sentido da palavra. Eu sou ministro que celebra a Eucaristia. Vocês são ministros que discipulam. Na verdade, o ministro ordinário por excelência é o bispo, né? Que é o bispo que celebra a Eucaristia nas suas sedes. Os padres são operadores, são extraordinários. Mas enfim, a gente vence essa má inclinação em nós por meio da virtude da humildade. Queridos irmãos e irmãs, todos somos ministros. E você sabe o que quer dizer ministro? Ministro vem de minister, em latim. O que quer dizer? Mínimo. O ministro tem que ser mínimo, pequeno, humilde. Porque o ministro, a gente acha bonita a palavra ministro, mas sabe o que quer dizer ministro? Serve. O ministro, ele é o mínimo, é o pequeno que coloca a si mesmo à disposição do próximo. Porque vocês se colocaram em primeiro lugar em disposição, porque vocês em primeiro lugar se colocaram à disposição de Deus, amar a Deus sobre todas as. Depois, Jesus te deu esse ministério para você amar o próximo como a ti. A via pela qual vocês vão amar o próximo é a via do ministério de vocês. Só que sem a humildade, sem vocês tomarem posse de que vocês sem Deus não são nada, de que eu, Padre, sem Jesus, pouco ou nada posso fazer. Lembra do Evangelho do Menino? Sem mim, nada essa é a comparação da vida cristã. E Jesus não falou assim: sem mim vocês podem 50%. Sem mim vocês podem 77%. Sem mim, vocês podem fazer. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, a humildade. E o que é humildade, Padre? A gente precisa viver a humildade. Então, para cumprir o primeiro mandamento e vencer os pecados sutis do Espírito. A humildade, queridos irmãos e irmãs, é uma correta estima, uma ordenada, sadia estima por mim mesmo. A causa de todos os pecados é o amor próprio. E a primeira coisa que precisamos vencer dos pecados espirituais é o amor próprio, desordenado, bagunçado. A humildade nos faz ter a estima correta por nós mesmos. Quando eu sou humilde, queridos irmãos e irmãs, eu me amo. Por quê? Quem que é o soberbo? O soberbo é aquele que se acha indispensável. O soberbo é aquele que se vê com uma lente de aumento. Ele pensa que é muito mais do que é. Engraçado, a gente já viu, provavelmente, pessoas soberbas. Quando eles começam a falar de si mesmas, elas não percebem que elas estão exagerando. A gente acha que é engraçado a pessoa ser
tem noção que está faltando assim uma consenso, humildade, é caminhar na verdade, como se recorda essa natureza de Jesus. E para caminhar na verdade é preciso ter a correta estima por mim mesmo. Não me amar e me considerar mais do que eu sou, e nem menos do que eu sou. É a correta estima, é o apetite ordenado por minha própria excelência. Queridos irmãos e irmãs, nós somos sim amados, porque Deus nos ama. Mas Ele nos amou e nos deu um exemplo de amor. Qual foi o exemplo de amor? Jesus erguendo-se à mesa, já renascia amor, lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou. Podemos cantar essa música? Vocês pegam aí na internet? Nós fomos feitos ministros para sermos mínimos, pequenos, invisíveis e para lavar os pés. Isso é importante porque você foi feito para lavar suas mãos, para serem dignas. As nossas mãos nunca vão ser, né? Para serem dignas de tocar no corpo de Cristo, precisam antes ter tocado nos pés daqueles que precisam de você. Deus te ama, Deus me ama, e a maior prova do amor é porque Ele nos fez pequenos. Pequenos para caber no seu coração. Quem é muito grande não cabe no coração de Jesus, não. Quem é muito grande não consegue ficar no sacrário. Jesus é tão humilde e pequeno que está no sacrário para mim. Jesus é tão humilde e pequeno que Ele se deixa receber no nosso coração. Jesus é tão humilde e pequeno que você consegue segurar Ele. Veja só, aquele que segura o mundo e o universo com suas mãos, todos os dias, ou pelo menos uma vez a semana, se coloca nas suas mãos. Você segura o amor da vida. Aquele que sustenta o mundo com seu braço forte, e você o segura, aquela vida, nos seus dedos. Isso é ser pequeno. Você e eu precisamos ser pequenos. Que nem aquela hóstia. Aquela hóstia que some. Se a gente estiver muito longe, a gente nem vê o corpo de Cristo. Aquela hóstia pequena, branca, some no ambiente. Você, ministro, precisa subir para que Ele apareça. E assim, aparecendo Deus, aparece a glória, a majestade, a beleza do seu ministério. Você não chamará a atenção de ninguém, mas Jesus vai brilhar em seu coração. Você foi feito para lavar os pés. E depois de lavar os pés, de tocar os pés, aí sim você está preparado para tocar o corpo de Cristo. Assim seja. Amém. Jesus é Deus. Jesus é pequeno.
sempre.